Oi, oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal. Respire fundo, relaxe os ombros para que você possa sintonizar com essa leitura. Este foi o cristal de sua escolha, você está na opção número 1. E nessa tiragem você saberá como fazer para alcançar sucesso em algo que você está pensando, intencionando. Então, realmente, relaxe, tá bom? Respire fundo, faça uma inspiração profunda, onde o ar preenche a barriga e depois solta, relaxando todo o corpo. Solta esse ar, relaxando todo o corpo. E reflita, deseje, imagine isso que você tanto deseja já acontecendo, né? E compreenda aqui nessa leitura quais passos dar para alcançar, como você deve desenvolver a vida para alcançar esses objetivos, tá bom? Essas cartas já foram escolhidas, mas a gente vai pegar só mais tarde, tá bom? Eu não faço a menor ideia de quais cartas que caíram. Eu vou deixar aqui do lado mesmo, na câmera. E vamos primeiro um baralho cigano ou Lenormand. Como é que minha opção número 1 deve alcançar os seus objetivos? Como a opção número 1 conquistará sucesso nisso que ela está pensando, intencionando? As cartas estão caindo rápido, não sei se vocês notaram. Então, ok, opção número 1. Quero dizer para você uma coisa. Então, em primeiríssimo lugar, vá, sabe? Aqui, com essa carta do navio, a mensagem é muito clara e objetiva para mim. Você precisa desbravar, sabe? Alcançar novos espaços. Você não precisa fazer aquilo que você não gosta. Você não precisa e nem deve estar em meios em que você sabe que não te farão bem. Mas eu acredito que aqui estamos falando de que você deve se permitir a experimentar coisas desconhecidas. Algumas coisas você pode olhar, querer alcançar, certo? Tem coisas que você quer ter, tem coisas que você pode até almejar, mas aí logo em seguida vem ou uma insegurança ou qualquer tipo de autossabotagem que te impede de continuar adiante. Sempre vai ter um empecilho para fazer alguma coisa, para você poder se divertir, se permitir experienciar um sonho, né? Então, essas autossabotagens precisam ter o seu volume diminuído, sabe? Dentro da gente, igual uma caixinha de música, um toca-disco. A gente precisa diminuir o volume dessas autossabotagens. Talvez o que acontece na prática em nós como seres humanos seja justamente aumentar, na verdade, a frequência de coragem, por exemplo, a frequência espiritual. Não sei se essa foi uma expressão correta, mas como é que você combate a insegurança? Se responsabilizando, amando, cuidando, tendo coragem. Então precisa muito de ação. Mas com essa carta aqui do navio fica muito claro para mim que a esperança vem junto. É o agir conforme tem esperança. É o agir com a mais alta vibração, conectada mesmo espiritualmente, sabe? Não estamos falando de um desligamento, não estamos falando de uma separação. Não é só desejar materialmente, mas ter isso integrado no seu espírito, sabe? Ter isso integrado no seu crescimento espiritual.
você sabe, você quer se divertir. Então, aqui com essa carta do navio fica claro para mim que é sobre você se permitir fazer então essa colheita. Parece muito que para você, olhando a leitura como um todo, tá? Não só carta por carta. A gente tem aqui uma questão de se harmonizar com as pessoas também, né? Às vezes a gente impede de fazer alguma coisa por conta de alguém, ou por pessoas desconhecidas, por um cenário imaginário, ou por realmente ter pessoas que estão ali nos atrapalhando de algum modo, né? Que fazem com que a gente tenha conhecimento aí de sombras nossas, né? Então, às vezes uma pessoa fala alguma coisa e a gente não gosta, então a gente precisa lidar com isso, né? Ou chega até um momento em que a gente só imagina que a pessoa pode falar, a pessoa ou as pessoas podem falar alguma coisa que a gente não gosta, mas aí só tá por enquanto no nosso imaginário, só tá no cenário da nossa mente, né? Então, fica muito claro a mim o quanto que precisa, como eu falei, harmonizar, entrar em equilíbrio mesmo com o meio externo, sabe? Pode vivenciar esse lugar fora de você, com certeza deve, até porque não tá... Uma coisa é a outra, sabe? Então, você, quanto mais explora e vive esse meio externo, melhor você conhece também, amplia o seu meio interno. Pelo menos você amplia o conhecimento do seu meio interno. É claro que você não vai sair fazer qualquer coisa. Se você me disser que você é uma pessoa que gosta de ficar em casa e que é isso, não gosta de sair para determinados lugares, não significa que você precisa fazer isso só para se conhecer, só para viver, né? Você não precisa fazer uma coisa que você não gosta, uma coisa que você tem certeza que você não gosta. Na verdade, isso é muito importante pra gente ter integridade, né? Isso é muito importante. Isso não é questão de... não é consciência a palavra, mas sim discernimento, né? Não é uma questão, assim, necessariamente de discernimento. Você pode sim ter o discernimento. Mas por vezes a gente não vai conseguir desviar de tudo que a gente considera um obstáculo. A gente tem que passar por dentro do obstáculo, né, para superá-lo. Então nem sempre é possível desviar, mas se mantendo firme e com a esperança, sabe, é muito, muito revigorante, fortalece muito você, tá? Existe mesmo aquela frase, né? Mar calmo não torna bom o marinheiro. Na verdade não é exatamente assim, mas também não tá errado falar assim, do jeito que eu falei. Mar calmo você aproveita, obviamente, gostoso, lindo, maravilhoso, e com certeza a gente espera ter momentos de mar calmo, né? Mas é aquilo, eu acho que você pode ter a maior sabedoria do mundo, se não estiver usando, né? De que adianta? Você pode ser bela, linda, maravilhosa, mas também se não estiver expressando, de que adianta, né? Então, isso é uma coisa bem particular minha que eu vou falar agora, mas quando se tem pessoas que amamos, né, pessoas que a gente pode compartilhar até mesmo nossos talentos, sabe? Isso é muito revigorante. As relações são muito importantes também, sabe? Para o nosso crescimento, assim. Pelo menos faz bem. De algum modo a gente se sente bem. Então, valorize. Você não deve se distanciar ou se manter fechada, tá bom? Ou fechado. Precisa ir. Vá. Então, o navio fala sobre essa viagem, a foice está falando justamente sobre essa colheita, e vem também essa questão assim, de preparação do solo, tá? Então,
É muito você que já tem esse sonho, você que está intencionando esse desejo. Realmente, esse coração precisa estar aberto. O movimento precisa acontecer, o movimento de você andar com seus próprios pés precisa mesmo acontecer. Você se arriscar precisa acontecer, tá? Mas eu também acho que existe essa preparação. Me preparar para o quê exatamente? Tipo, nossa, mas como eu vou saber como vai ser? Só experienciando, mas nem por isso você deixará de ter se preparado para receber alguma coisa, sabe? Você não precisa planejar tintim por tintim, adivinhar tintim por tintim do que está para acontecer, né? Detalhe assim. Não precisa. Temos ferramentas de sobra para isso. Mas essas ferramentas em que a gente prevê as coisas servem justamente para nos preparar para algo. E embora as cartas estejam em posição de aconselhamento, elas também estão me falando o quanto que é frutífero isso que você está desejando. Te traz alegria, te traz calma, também prosperidade. Você vai perceber, para você vai fazer sentido alcançar isso, tá? A gente tem 3, 10, ou melhor, desculpa, 3, 9. São 2 casas que falam de conhecimento, que falam de sabedoria. Então eu imagino que isso vai mexer muito e te torna mestre nisso, sabe? Pode ser sobre experiência, sei lá, conhecimento psicológico, né? Comportamento humano. Você pode ser um guia em questões espirituais, ou você pode ser ligados à própria matéria, né? Então, misticismo, essas coisas, né? Metafísica, etc. Ou você simplesmente pode ter um curso que você faz a faculdade, universidade, é questão de ciência às vezes, né? E ainda assim você se torna mestre espiritual dentro disso, sabe? Dentro desse núcleo, desse nicho, sabe? Então, permita-se agir, só vai. Eu sinto aqui que a preparação já acontece dentro de você há muito tempo. Pelo menos você pensa muito. Talvez seja melhor agir mais, ok? Correr risco, tá bom? A casa 10 também me chamou atenção, tá? Aqui nessa leitura, mostrando o empenho que existe e a ambição também que existe dentro de você. Às vezes nem é tão claro isso pra gente, o quanto a gente tem ambição. Mas temos, né? Temos. Então, escrever pode clarear as coisas. Bom, vamos seguir então direto agora para essas cartinhas aqui. E vamos ver o que caiu. Então, temos aqui deserto, algo parecido com solitude. Deixa eu tirar esse baralho daqui. Eu sinto aqui que toda essa inspiração, tudo que você tem a partir da sua solitude, tudo que você cria a partir de você mesmo, assim, você pode ser uma pessoa que tem muito contato com o seu mundo interno, né? Consequentemente, muito criativa, então... Tá, eu tô vendo 2 coisas aqui, vamos lá. Ou essa tamanha criatividade por ter um contato interior muito, muito forte, muito grande, você no seu mundo, ou também um olhar, um olhar observador muito sensível para fora. Então,
É que eu acho que mesmo quem tem vai ter esse olhar sensível para o mundo externo, vai precisar de momentos de solidão, justamente por ser tão sensível que capta muita coisa e muita reflexão a partir de uma coisinha simples que tá vendo na vida, né? Ali naquele cenário acontecendo na sua frente. Mas, então, essas coisas podem acontecer, na verdade, dos dois jeitos, né? Ao mesmo tempo em você. Tem um olhar muito sensível, às vezes você vive muito mesmo no seu próprio mundo e ainda assim tem um olhar muito sensível. E esse olhar sensível faz com que você capte informações incomuns ou transforme essas informações em tamanho conhecimento, tamanha criatividade. Por exemplo, às vezes a flor, você olha, observa uma flor e a inspiração que vem para você para colocar num papel e desenhar aquela flor, você vai desenhar. Só que é um desenho tão seu, tão único e às vezes você vai, sei lá, às vezes desenhar a aura dela também, sabe? Como você interpretou aquela flor. E vai ser um desenho assim fantástico, esplêndido, diferente, lindo e nossa, como assim, totalmente poético, sabe? Eu acho que tem um toque muito grande de poesia no jeito que você observa a vida. Então, o que temos a dizer sobre tudo isso é que precisa usar a seu favor. Precisa, tá bom? Colocar pra fora. Expressar. Não ter medo de mostrar. Tá bom? Dê vida a isso. Dê vida ao que você vive com essa solitude, tá bom? Essa carta tá falando pra você justamente libertar se libertar dessas prisões, sabe, do ego. Às vezes o senso crítico ele ajuda e ele atrapalha, né? O senso crítico ele pode ajudar e pode atrapalhar. Ele atrapalha quando fecha a gente, quando a gente acaba se separando muito do todo. Por mais às vezes que a gente olhe para a vida externa e fale, olha o mundo como tá, né? Cheio, enfim, dessas situações difíceis, né? Certas ruindades, assim. Brigas egóicas, né? Gigantescas, assim, enfim. Eu não quero. Eu tenho algumas palavras que eu não vou falar pra o YouTube não ficar barrando, sabe? O alcance desse vídeo. Mas. Enfim, né? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Quando a gente olha pro mundo, vê como as coisas estão e a gente se decepciona e tal. Por mais que realmente essas coisas estejam acontecendo e a gente queira se proteger, e aí a gente vai ficar no nosso próprio casulo, a gente vai ficar junto com nós, assim, né? Nossos portos seguros, por mais que seja muito importante esses momentos. E também o porto seguro, né? Tanto em pessoas, às vezes na família, às vezes em amigos. Tipo, isso, quando sincero, assim, é muito bacana e muito importante mesmo de se ter, porque eu acho que é esses portos seguros que permitem com que a gente também tem a força, né, para lidar com o mundo lá fora. Mas ficar se isolando não ajuda também. E é um papel muito grande, porque a gente não tá separado, sabe? Por mais difícil e doloroso que seja isso, a gente não tá separado das dificuldades, né? Nem tudo vai atacar a gente, né, do jeito que ataca, enfim, outras pessoas, por exemplo, né? Ufa, também, né? A gente quer também o nosso bem e o bem das pessoas. Mas é isso. Existe também certos aprisionamentos. Mas eu acho que você precisa dar o seu passo de cada vez, sabe? Cada um desses círculos, sabe? Dessa sua entrega, cada um desses círculos. Você vê que tem um tamanho diferente, é o passo que você vai dar.
É o passo que ou seja, você vai dar um passo de cada vez até um momento. Você vai se arriscar até um momento, e pode ser de forma gradual. Acontece de modo gradual. Assim como também um passo que você deu hoje, um risco que você tomou hoje, às vezes pode ter sido simples, mas lá na frente vai ser gigante de bom. Ou também o contrário, às vezes aconteceu uma coisa e você considerou o pior monstro. Eu falei, meu Deus, eu fiz isso, paguei o maior mico. Aos poucos vai diminuir essa aflição, porque você vai compreender outras coisas que tomaram lugar dessas aflições, coisas que vão te expandir. Então, a mensagem também é de você se entregar, deixar aí essas amarras, sabe? Pense nesse ego e ultrapasse as prisões dele, o que ele tá falando. Se desacorrente, abra as portas dessas prisões, sabe? Para você sair. E se imagine livre desse ego aprisionante. O que você faria com ele? Não com ego, né? Mas o que você faz? O que você faria? Às vezes isso é legal pra gente também se conhecer. Então a gente tem aqui essas cartinhas que também vão continuar guiando a nossa mensagem. Deixa eu organizar aqui a mesa. Procure a paz, né? E também procure alcançar os seus objetivos, esse objetivo que você deseja, através da paz. Também sinto que você alcançando ele vai te trazer calma, pelo menos para suas maiores aflições atuais. Não significa que, nossa, tudo vai ser fácil. Assim que você conquistar esse sucesso, tudo será fácil, né? Não necessariamente, mas o que te agoniza hoje silenciará, poderá ser silenciado. Esse sofrimento de hoje pode ir embora, né? Se hoje você tem muitas dúvidas e questionamentos sobre você, ou tem muita dor quanto às inseguranças e autossabotagens que envolvem a realização desse desejo, lá na frente, quando conquistá-lo, você falará, acabou, eu posso, sabe? Isso não terá vez. Então, a mensagem geral é: busque sim, se arrisque, precisa se arriscar, tá bom? E tudo isso deve ser feito com harmonia, você pode se encontrar, tá? Encontrar essa harmonia nessas questões, nesses atos, nessas escolhas. Encontrar harmonia também é pacificar e aceitar a decisão, a escolha feita com os resultados e as consequências. Mude, sabe? Mude totalmente como você veio agindo até hoje. Deve se expressar. Metamorfose é essa mudança, né? Que não é só na aparência, é de dentro para fora, mas é passar por essa metamorfose. Quando você, de uma coisa pequenininha, se torna de um bichinho pequenininho, você se torna gigante, grande, belo, admirável. E você tem uma meta também com isso. A meta é curar suas feridas. A nossa meta de vida deve ser curar as nossas feridas, deve.
Porque isso, quando a gente tem essas intenções, a vida se desenrola e vai colocando a gente nos lugares que a gente vai sabendo a como diminuir nosso sofrimento, sabe? Então, as cartas paz, cura, curando feridas e metamorfose. Se entregue e utiliza todo esse arcabouço que você ganhou dessa solitude ou solidão. Vá longe, tá? Tem uma coisa que também aconteceu, é porque eu tenho uma caixinha em que eu escrevo palavrinhas e coloco lá, mas como não, eu achava que não tinha palavras suficientes para mostrar aqui, eu quis me arriscar de qualquer jeito e pegar uma palavrinha para cada opção, sabe? Eu não trouxe a caixinha aqui, não vou tirar na frente de vocês, porque eu fiz isso quando eu tava organizando tudo ainda, sabe? Mas eu me arrisquei de qualquer jeito e eu tirei uma palavra. Eu vou mostrar para você qual palavra foi essa em resposta ao tema dessa leitura, tá bom? Que é o que você deve fazer para alcançar sucesso nisso que você está intencionando e pensando neste exato momento. E a palavra que caiu foi amor. Amor. Quando eu tirei essa palavra, eu sei que a gente, quando fala de amor, a gente fala muito de vida amorosa, né? Mas eu sei que não é sobre coisas pequenas, né? E aí eu tava vendo eu vi essa palavra assim e pensei, ou é de amor, ou é sobre algo para além. E me veio muito que a gente usa esse amor quando a gente se sente conectado. Tanto que a gente nem sabe, né, de explicar o que é amor. Tipo, é um grande mistério, mas a gente tem uma parada acontecendo aí que é amor, né? E uma dessas coisas pode ser justamente a conexão. Pelo menos o insight que me veio foi de estar conectado com tudo, a ponto de e ter uma compaixão com até as coisas mais difíceis e feias para você, que você consegue lidar e amar, né? Não é adorar alguma coisa, mas é talvez respeitar, entender, compreender e não deixar com que essas coisas, esses obstáculos, essas coisas feias te impeçam de viver o que você realmente adora, o que você realmente gosta, que você com certeza diz, sim, isso aqui eu consigo ver que é amor, porque é belo, é harmônico pra mim. Espero que vocês tenham entendido a linha de raciocínio. Tá bom? Então foi essa a leitura, opção número 1. Nos vemos em uma próxima tiragem. Beijinho, se cuida. Tchau, tchau. Oi, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruna. Concentre-se, então, respire fundo, relaxe os ombros para você sintonizar com essa leitura, tá bom? Nessa tiragem você conhecerá um pouco mais dos passos que você deve tomar, o que você deve fazer para alcançar um objetivo, um sonho, uma meta que você está intencionando agora, tá bom? Você escolheu a opção número 2, o quartzo rosa. Vamos lá, vamos dar início à sua leitura. O que acontece? Essas cartas, opção 2, elas vão ficar de lado, porque a gente vai trabalhar primeiro com o Lenormand, tá bom? Então, o que a opção número 2 deve fazer para alcançar esse objetivo que está intencionando? Opção 2. Se você precisar, respire novamente fundo. Faz uma inspiração bem profunda, levando o ar até lá embaixo na barriga. Sinta essa barriga inchando assim, sabe? Não precisa forçar, mas é uma inspiração profunda, mas delicada. Tá bom? Não deve machucar.
e solte tudo, sentindo que o seu corpo está relaxando, tá bom? E que você está colocando para fora qualquer estresse, qualquer nervosismo, insegurança. E fique com essa intenção durante a leitura, né? Tenha consciência do que se trata, ok? Para te manter conectado com essas intenções, eu guio a você fazer isso. Eu não vou aguentar, eu vou ter que sim fechar a janela. A gente tem aqui a casa da árvore, quer dizer, a gente tem árvore. A gente também tem aqui navio. Estrela. Ok. E também a gente tem aqui carta do rato. Então, deixa eu só organizar aqui. E damos início à sua leitura. Tem algo aqui que tá sendo muito interessante nessa leitura. Até o momento que eu tô gravando a opção número 2, né? Então, acreditar é essencial para alcançar. Olha que interessante. Isso é uma coisa que vem no próprio oráculo. Acreditar é necessário. Acreditar é necessário pra gente conquistar alguma coisa. Então, é uma tarefa sua mesmo, tá bom? Imaginar, sonhar. Então, se você me disser, Bruna, eu não tenho necessariamente um sonho, um objetivo, eu não sei pra onde ir, pra onde seguir, o que eu faço daqui em diante. Isso é talvez uma insegurança, uma aflição real. É uma aflição real, né? Nesse sentido de que tem pessoas, né, que por vezes sentimos isso, não sabemos para onde ir, como fazer alguma coisa. E então, isso aqui é essencial. Acreditar. Não só para quem não tem o que... não sabe ainda como fazer, o que fazer. Mas também para quem já sabe, né? Existe aqui, por mais que esteja na última carta aqui, a carta do rato, cuide da sua saúde, tá? Isso aqui é importantíssimo. Cuide da sua vitalidade. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas a gente precisa ter vigor para isso. E fazer tais coisas fazem parte, muitas vezes, do nosso propósito, né? A gente deseja fazer uma coisa e tal. Aquilo ali é o nosso... faz parte, né? Se torna esse propósito da nossa vida mesmo. Que a gente escolheu, ou enfim, sei lá. A gente quer fazer, faz bem pra gente, então... Mas, de qualquer modo, que nem... hoje em dia se fala muito, né? Que ninguém nasce com dom. Isso era um pouco diferente de quando eu era mais nova, honestamente. Acho que as crenças antigas... a crença não era exatamente essa. Eu acreditava um pouco mais em dom, né? E hoje em dia fala sobre... do quanto que, na verdade, isso não existe. Você precisa, né? Mesmo uma pessoa que sabe cantar, que tem potencial para cantar, ela precisa treinar. E o mesmo também pode servir para uma pessoa que não sabe cantar, né? Às vezes a pessoa, na verdade, só não tem, acha que não tem voz, mas sabendo cantar, tem, né? Isso é uma coisa bem interessante, assim. Então, essa carta do rato, ela fala da importância de você cuidar da sua saúde e a importância de você criar métodos, descobrir métodos para manter a sua energia, sabe? De se reenergizar, de se vitalizar, porque é essa energia, é essa nutrição que vai te sustentar. Né? Você pode ter o planejamento que for, mas se não tiver vigor para sustentar, né?
E as coisas também são feitas de ciclo, mas a gente às vezes se compromete com coisa que não podemos depois simplesmente dar para trás, né? Tem comprometimentos assim, que não é qualquer coisinha que a gente vai desistir, então precisa sustentar, né? Que tem um ciclo mesmo, um ciclo de ápice de energia, de descanso, de renovação, mas ainda assim que as coisas fiquem contínuas. Por exemplo, uma pessoa que sei lá, tá dando curso. Tem uma pessoa que tá dando curso. E esse curso vai ser por 3 meses. Então, ela precisa ser professora ali, né? Por 3 meses e tal, tais X dias de aula na semana e precisa estar, né? Dando essa aula. E aí, no final das contas, precisa manter isso, né? Porque, nossa, hoje eu tô muito cansada. Nossa, eu tô muito cansada e eu não vou conseguir acordar para dar aula, né? Isso é uma coisa muito, muito ruim. Em casos extremos, isso pode acontecer. De falar, olha, eu tô mal, tô doente mesmo, né? Realmente, não deu. Mas, de todo modo, você precisa descansar, mantendo o ritmo, né? Para dar aulas X dias na semana dentro desse nosso exemplo. E também existe a preparação anterior, né? Precisa mesmo se preparar. Por exemplo, nas tradições antigas, a gente faz rezo para começar cerimônias. E pessoas que vão dar cerimônias pra gente, guiar a cerimônia, eles fazem uma cerimônia, um rezo antes de dar início à cerimônia. Né? Então, entende que a gente precisa mesmo assim dessa nutrição, dessa fonte, sempre precisa haver preparação, né? Mesmo que haja o cuidado no meio ali da rotina, de alguma tarefa, de algum comprometimento, ainda assim o cuidado antes do início dessa rotina também precisava acontecer, tá certo? Então, você também, aliás, o oráculo também traz esse aconselhamento de se arriscar, de se permitir, tá bom? Conselho para você, busque fora, busque em lugares, tem ideias de onde você nunca imaginou que você poderia ter ideias a partir desse lugar. Deixa eu reformular de novo a frase. Saia da rotina, saia do comum, para que você possa buscar nesse incomum também novas ideias, fontes de inspiração, tá bom? Você tem muito a crescer com coisas diferentes, e nesse caso aí, para você realizar esse desejo, essa vontade sua, conhecer o diferente, essencial, tá bom? A carta da árvore também fala de saúde. Olha que interessante. Sabe o que você precisa? Você precisa de força. Muita força. Mas eu acho que é também questão de força física. Né? Me vem essa questão do guerreiro ou da guerreira. Me vem esse impulso. Mas não só esse impulso. É esse próprio fogo que mantém, que sustenta. Precisa. E não só dessa energia mental e espiritual, mas também do corpo. Para você, essa coisa do corpo. Seu corpo, terra. Meu corpo, terra. Tá? Cuide bem dele. Alimentação. Hábitos de sono são essenciais. E, claro, exercício. Exercício físico, né? Ok? Essa questão aqui também da árvore me trouxe uma mensagem assim que abri a carta, que foi a conexão familiar. Laços familiares têm importância também na realização desses sonhos. Então, a gente pode estar falando de curar feridas familiares, tá bom? Tá bom? Curar feridas familiares. É isso. Vamos então para as cartas dos oráculos. Então, essa daqui, Lago,
profundeza. Então, o que eu vejo no seu caso é da necessidade também, além de acreditar, de cuidar da sua saúde, de você ir fundo mesmo na sua mente, na sua experiência de vida, para compreender quem você é, o que você quer, para saber como ir, para onde ir, como fazer. Você tem muito a descobrir sobre padrões familiares, sobre seus próprios padrões mentais. Precisa cuidar muito bem desses padrões mentais para você dar continuidade, tá bom? Ó, família, então você se conheça mesmo, não tenha medo de se enfrentar. Eu sempre falei, né, é importante se olhar. E eu sempre disse a mim mesma, enquanto que eu observo a mim mesma, né? Mas encarar si mesmo não é só olhar e saber que tem uma ferida. É fazer alguma coisa, tá? Tome ação, se arrisque, acredite firmemente, peça ajuda, reze, ore, isso é importante. E isso aqui como um canal de tarô, independente da sua crença, independente se você tem uma crença, reze. O meu conselho é ore. Isso nos alinha. Para quem você quiser, pode descobrir a linhagem. Cada um com o seu caminho, cada um com o seu tempo. Então, isso eu já não posso falar pra você. Mas você pode descobrir. E cuide da sua vitalidade enquanto tudo isso, tá bom? Pra não enfraquecer, pra não perder essa força. Temos a carta aqui, Happiness. Happiness. Bom, enfim. Tá tentando lembrar a música. Felicidade. Cadê a sua alegria? Cadê a sua vontade de viver? Tem? Que lindo, então. Isso vai te fortalecer. Tá bom? Essa inspiração que você tem sobre a vida fortalece muito. A gente tem aqui a carta da árvore, é uma carta que também traz esse toque de alegria, sabe? Então, fogo tem. Força e luz interna tem, existe, né? E as últimas 3 cartas sobre esses conselhos. A gente tem sucesso, inteligência e superando obstáculos. Para mim, esse superar obstáculos é muito de você cuidar mesmo, assim, da sua mente, tá? Porque o maior obstáculo tá dentro. Os maiores obstáculos estão dentro da gente. Isso é louco, né? Mas superar obstáculos, tá bom? Então, entenda, se pergunte como é que você pode encontrar o equilíbrio na sua vida. Porque para alcançar o que você deseja alcançar, precisa ter equilíbrio. Mesmo que se você sabe o que você quer, perfeito, ainda assim precisa de equilíbrio, né? Se você não sabe o que você quer, também precisa de clareza e equilíbrio mental para saber o que quer, para deixar a voz do coração ser ouvida, tá? E é muito legal, né? Porque aqui a carta a árvore, né? Aqui é como é que se chama? Uma cabra com o salgueiro. E o salgueiro justamente traz essa resistência, né? Sobre as dificuldades. Então, mesmo que pareça fraco, mesmo que pareça supera, né? Consegue resistir, mas não é resistir às coisas boas, e sim aquilo que tá corroendo, aquilo que pode, sabe, te levar pro fundo do poço. Porque a gente tem umas vozinhas mentais, assim, estranhas, né? A gente tem umas partes nossas que falam umas coisas meio esquisitas, assim, pra gente. Então,
aqui essa resistência de... Eu sei que isso é apenas... Como é que eu posso falar isso? Bom, enfim, vou falar como eu pensei. Eu sei que isso é apenas um demônio, né? É só uma questão. Mas eu tenho outras coisas também que são vivas dentro de mim e que me ajudarão a dar o meu melhor, a fazer o meu melhor, tá? Então, a gente tem essa maravilhosa carta que fala sobre você ter equilíbrio e pular, se arriscar de lugar em lugar, tá? Com essa energia contente, alegre, vibrante. A gente também tá falando de cura de feridas, tá bom? Investigue sabedoria, investigue. Eu falei investigue sabedoria, né? Para você resgatar isso, resgatar mais ainda inteligência, mais sabedoria, para você sabe? Tem alguma coisa aqui que no seu caminho pode envolver, querendo ou não, um raciocínio único, né? Eu ia dizer um raciocínio lógico, mas é uma tiragem coletiva, né? Então, pode ser que sim, para algumas pessoas tenha um raciocínio lógico, mas é simplesmente um raciocínio muito único, tá? Porque às vezes a gente está falando aqui de uma inteligência espiritual, uma inteligência mais mística, né? Mais voltada para essas artes místicas. E não só questões lógicas, trabalhos lógicos, né? Sendo bem sincera, acho também que você... Gente, para quem tá pensando em viagem, só vai. Tá bom? Tem, assim, só vai. E para quem pensa em viagem, gente, a chance de curar ferida familiar, você só caindo na estrada você vai ter mesmo a noção, porque você vai estar experienciando que isso aqui se trata, tá bom? E essa maravilhosa carta tá falando, olha, se eu quero ter sucesso nisso, eu vou ir atrás. Se eu quero ter sucesso nisso, eu vou fazer. Então, assim que você tiver noção do que quer, vá. Tá bom? Vá. Não é pra ficar parado. Não é pra ficar estagnado. Não fique dando voltinhas no mesmo lugar. Não. Corra. Sabe? Corra mesmo para você alcançar o seu objetivo. E, gente, a gente tem dois animais aqui muito similares, né? Porque tanto aqui o esquilinho quanto o ratinho são bichos muito rápidos. O corpo deles é até parecido. São parecidos. Mas tem também essa ideia de objetividade. Pega o que quer e vai embora, né? Aquela coisinha do ratinho, né? Do desenho animado. Que ele sai lá da toquinha dele no meio da parede, né? Lá atrás da parede. Ele sai, pega o queijo e rapidamente volta, né? Tem essa ideia, sabe? Então, assim, você tem energia, você tem, sim, fogo para isso. Então, vá. A carta da árvore, para mim, também tá associada ao leão. Então... Isso pode ser importante para você, tá bom? Ainda mais com essa carta de felicidade, né? Happiness. Sentir prazer mesmo, experienciar alguma coisa gostosa. Então é isso. Opção número 2, eu tenho uma caixinha onde eu escrevo algumas palavras aleatórias. E eu ainda não usei aqui na leitura porque... ainda não acho que tem palavras suficientes lá na caixinha, sabe? E são palavras justamente para agregar, trazer mais informações na leitura. E antes de começar a fazer toda essa gravação aqui da sua opção, de fazer a tiragem e tudo mais, eu, como um teste, eu tirei uma palavrinha, né? E para sua opção foi a palavrinha
entrega. Então, se faz sentido para você, tá aqui. Como você deve alcançar esse objetivo? Entrega. Foi esse o conselho, tá bom? Complemento de toda a leitura. Tchau, eu esqueci de te mostrar isso, mas aqui tá o vídeo. Tá bom, meu amor? Nos encontramos em uma próxima leitura. Se cuida. Te desejo tudo de bom. Beijos. Tchau, tchau. Oi, oi. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruna. Você escolheu a opção número 3. Este aqui foi o seu cristal de escolha, uma pedra da lua bruta. Então tá bom, respire fundo, relaxe os ombros para se conectar com essa leitura, tá bom? Intencione, faça um pedido. Qual o seu objetivo? Ou qual um dos seus objetivos? Qual o seu sonho, qual a sua meta? Tenha isso intencionado enquanto faz essa leitura, enquanto eu faço essa leitura, porque você receberá, né, essas mensagens de como você irá ou deve alcançar esse objetivo. Ok? Opção 3. Essas cartas aqui, elas são oraculares, não são para agora, eu vou tirar mais pra frente. Por enquanto, o que a gente vai fazer é utilizar aqui as cartas do baralho cigano. Então, opção número 3. Como você deve alcançar? Quais os passos devem ser dados para você alcançar esse objetivo que você tem intencionado para a leitura? Ai, nossa, peguei, foi muito ninja. Temos aqui a carta da casa. Temos jardim. Lírio. Uau. Tô achando essa tiragem feminina. E caminhos. É que eu acho essas duas cartas parecidas nesse deck. Então tá bom. Podemos ter um sonho muito simples, né? Um sonho apenas de ter um ambiente bem estruturado, por exemplo, um ambiente familiar bem estruturado. O objetivo aqui, tenho essa impressão de que é simples e que ao pé da letra se dedica à carta da casa. Então, bom, vamos lá. Até mesmo de modo prático, o conselho vem como fazer uma faxina na casa, sabe? Estão me vindo muitas informações, tá? Então, uma delas é de você cuidar desse ambiente que você já vive, tá bom? Precisa fazer a sua parte. Existe uma faxina, talvez seja muito interessante também fazer uma faxina espiritual nessa casa, porque influencia o ambiente, você pode seguir, utilizar a crença necessária para você, tá bom? Eu tô vendo aqui cenários de Umbanda também, existe algo chamado Feng Shui, acredito que é esse o nome, então, que podem também auxiliar muito, tá? Porque o modo como as coisas estão se comportando dentro desse ambiente que você vive
está atrapalhando ou influencia diretamente também como você se estrutura dentro de você para conseguir ter clareza, ter um fluxo maior de energia, tá? Vibracional, inclusive. O ar precisa se movimentar, entende? Precisa ter harmonia nas relações. Então, precisa haver esse fluxo correndo bem até mesmo entre as relações. E existem ferramentas que se utiliza para nos ajudar nisso, que é o cuidado da casa, né? Não à toa existe defumação, né? Enfim, são hábitos, são práticas que impactam dentro da gente. Então, você pode ter muito mais clareza sobre esse objetivo que você quer alcançar, cuidando do seu próprio lar, cuidando da sua própria casa, tá bom? Precisa mesmo, né? Desse tipo de paz. Se existem muitas brigas, a língua solta, mais vai atrapalhar do que ajudar. Uma informação que também me vem é que em algum momento será necessário você sair de casa, você ir para outro lugar, pelo menos passar um tempo em outro lugar, tá bom? Eu vejo aqui, para quem precisar mudar, essa informação de previsão que vem aqui, ela pode estar mais direcionada para uma pessoa ou um grupo de pessoas só dessa leitura, tá bom? Então, para quem for sair de casa, parece que é definitivo, né? Que não seria uma coisa só de vou relaxar, né? A menos que um outro lado dessa história também esteja precisando de tempo para pensar. E com esse tempo dado, as pessoas se separam geograficamente, mas retornam, né? Vocês, vamos tirar férias, né? Cada um vai pro canto, a gente repensa um pouco e aí depois dialoga para saber que decisão tomar, o que farão, tá? Seria mais esse cenário, mas eu vejo muito mais alguma coisa definitiva, tá? E seria muito interessante já você começar a planejar para onde você iria, como você ficaria, porque os caminhos eles vão se apresentar para você, eles já estão se apresentando para você e você precisará tomar mesmo assim uma decisão. Às vezes a gente tem apego a coisas porque a gente tem medo de mudanças, a gente tem apego à bagunça, à sujeira, porque a gente tem medo que a limpeza traga tanta clareza que a gente, enfim, vai preferir isso que trouxe clareza pra gente, né? Então, é sério, existe isso, né? De se apegar à sujeira, a coisas ruins, ou até mesmo a matéria, sabe? Justamente porque quer se proteger de uma responsabilidade que precisa tomar consigo mesmo, entende? Então, temos essas questões aqui, tá bom? São 3. Agora a gente vai para os oráculos. Vamos ver o que essas cartas têm para dizer para você, Vulcão Poder. Então, o que eu vejo aqui muito é essa questão de você tá com uma energia muito guardada dentro de você e precisa liberar. Então, esse sentido aqui de limpeza da casa é o que acontece. É o que eu falei. A limpeza te trará clareza. A limpeza trará clareza. Consequentemente, emergirá uma vontade de seguir através dessa clareza, porque é a clareza que faz bem. Não são os apegos, não são as coisas ruins, sabe? Que fazem bem pra gente. Parece um prazer momentâneo, mas não, sabe? A gente quer mesmo coisas leves. Então, assim, tem muita coisa acumulada dentro de você. Precisa vir pra fora, tá? Essa questão de limpeza da casa também pode ser sobre o seu corpo, tá? O seu corpo terra mesmo. Então, se alimentar melhor, dormir melhor, fazer algum tipo de dieta, parece que é muito interessante, tá? Porque vai desembotar, não.
Ó, você tá com a mente embotada, então vai acontecer o inverso. Entendeu? Vai clarear a sua mente. A alimentação é ótima também para isso, tá? Quando a gente come fruta, coisas mais saudáveis, mais leves, a nossa mente também ela vai se abrindo, sabe? Vai desobstruindo. Isso acontece, gente. Aprendi Ayurveda. Principalmente. Tá? Então, eu vi aqui no Cardo Little essa questão da morte, tá? Então, o que isso vai significar para você? Esse dizer a Deus alguma coisa te permitirá mais fluidez, tá? E eu acho que um contato muito grande também com você mesmo, porque aqui eu tô vendo como se fosse a lua, né? Mas também me vem como essa lua negra. Então você em contato com as suas sombras, você em contato com o seu mais profundo íntimo. Eu sinto aqui que tem muitas mulheres nessa leitura, inclusive a Pedra da Lua, né? Aqui, então tem uma coisa assim de conexão feminina muito grande. Essa carta de Vulcões, poder, é também sobre deixar emergir esse lado, talvez guerreira, batalhador seu, de defender, sabe? Ou um lado destruidor, sabe? Precisa botar fim em alguma coisa, tá bom? Precisa botar fim em alguma relação que não tá sendo legal. Você só tá se prendendo. Ou saber lidar, né? Mas esse saber lidar não é, às vezes, se contentar, né? E permanecer nesse mesmo lugar. Tem alguma coisa que tá sendo muito destrutiva pra você, tá bom? Opção 3. Vamos continuar, então, com as próximas cartas. A gente tem aqui, confiar no invisível, nutrição e inteligência. O que você precisa fazer para alcançar esse objetivo que você tem em mente, né? Minha voz deu uma estranhada aqui. Minha garganta. Confiar no invisível, nutrição e sabedoria. Eu vou utilizar o livrinho para eu poder trazer de modo mais adequado a mensagem para você, tá bom? Então, seguinte. Essa carta justamente fala sobre você chegar no fim de uma longa jornada. Então a gente tá falando mesmo sobre essa morte simbólica, tá bom? Esse fim que vai ser dado. Às vezes sim é sobre colocar o limite nessa relação que você tem às vezes com os seus pais, seu pai, ou também com o seu namorado, marido. Mas, gente, que fique claro, isso é pra quem realmente tá se sentindo mal. Você tá vivendo super bem com essas pessoas, caso as tenha. E aí e eu falo, precisa terminar, gente, não é pra seguir às cegas, tá bom? Por favor. É uma reflexão. Porque se não for sobre essas pessoas na sua vida que eu falei, é sobre outras coisinhas. É sobre outras coisas. Que precisa, assim, ter sua atenção, tá? Demanda da sua atenção para você ter essa delicadeza e poder cortar, tá? Precisa te dizer, chega ao fim. Chegou ao fim. Às vezes é uma coisa que você precisa falar com você mesmo, chegou ao fim disso. Mas eu acredito que tá nesse cenário ambiental. Chegamos no fim disso. Ok? Certo? Desse lado aqui temos as 3 cartas. São cartas de de uma conexão espiritual muito grande, né? A coruja vem com esse símbolo de extrema sabedoria anciã, né? E a gente tem aqui o antílope, né? Com esses chifres conectados. E essa própria carta aqui que traz ela traz autoexplicativa ou confiar no invisível. Então, tem também aqui um quê de pedir ajuda, tá bom? Pedir ajuda pra sua egrégora espiritual, tá?
siga com as suas bênçãos, tá bom? Reconheça quais são as suas bênçãos, siga pelo seu próprio caminho, no seu próprio ritmo, isso é extremamente importante e necessário. Reconheça-se como um indivíduo, também é importante. Você é pequeno, somos minúsculos, é quase irrelevante, mas não é também, porque a gente tem mente. Então, se reconheça, sabe? Tenha cuidado, delicadeza, abrace mesmo a sua própria natureza, a sua sensibilidade. Se tem gente aqui que não tá te respeitando, essa pessoa precisa ir só, ó, tchau. A pessoa ficar no lugar dela, cuidar da vida dela. Não da sua, e é isso, você cuida da sua vida. E com esse poder, você tem integridade, tá bom? Então também não tenha medo de seguir no seu próprio ritmo. Não tenha medo de toda a mudança que vai acontecer por você, às vezes, sei lá, sair da sua casa, por você terminar uma relação, colocar limite em algum parente, tá? E com essa liberdade que você conquistará, haverá a sensação também de nutrição. Embora algo se vá e tenha essa coisa do vazio, parece que você vai se sentir muito mais preenchido ou preenchida. Tá bom? E aí aproveite dessa nutrição para continuar seguindo a vida. Agora a opção 3, eu quero falar uma coisinha. Eu tenho uma caixinha, uma latinha na verdade, que eu escrevo palavras aleatórias e eu nunca trouxe aqui pro canal porque eu acho que não tem palavras suficientes para usar como oráculo, né? E eu tô querendo encher aquela caixinha, pelo menos o suficiente para eu trazer para cá. Hoje eu abri e fiz um teste, resolvi fazer um teste. E antes mesmo de começar a leitura, antes de mais nada, até mesmo de organizar os decks na mesa, eu peguei uma palavrinha aleatória para cada opção, tá? E para você, essa palavra, e claro, essa palavrinha ela responde como você alcança sucesso nisso que você está intencionando aqui, tá bom? E essa palavra foi sonhos. Sonhos. Ui! Sonhos. Tá bom? Aqui. Então, eu espero que... Como você alcançar sucesso? Sonhos. Eu espero que isso traga luz pra você, conexão. Sonhos, quais são seus sonhos? O que tá impedindo os seus sonhos de realizar? Quem? Né? Não só quem o outro, mas também existe o lado seu, né? Lembre-se disso. Existe também o seu ladinho, tá bom? Nessa história. Então, qual a responsabilidade você pode tomar para realizar os seus sonhos, para começar a realizar mais ainda os seus sonhos? Se organizar, ter clareza, fazer uma limpeza para poder harmonizar, né? Eu já falei, mas repetindo. E dando fim a alguma coisa, tá bom? Seguindo seu próprio caminho. E não esqueça de acreditar, não se esqueça de orar. Nas 3 opções a gente teve esse tema. Como realizar um sonho, acreditando nele, pedindo e tendo conexão espiritual, tá bom? Então foi isso, opção 3. Nos encontramos em uma próxima leitura. Minha garrafinha caiu, levei um susto aqui. Beijos, eu te desejo tudo de bom. Se cuida. Tchau, tchau.